Olá, a busca por um tratamento e pela vacina para o Covid-19 está sendo acirrada e os pesquisadores travam na ciência uma luta. Os pacientes com doenças raras necessitam muito de algum tipo de tratamento, pois somente a prevenção irá, em algum momento, impactar positivamente na vida de cada um, para um novo normal. Enquanto uma vez da ausência, até o momento, da vacina ou de um tratamento cientificamente comprovados à população mundial, necessitamos prevenir e, quando necessário, realizar o tratamento adequado, inclusive o tratamento em unidade de terapia intensiva, UTI. Neste momento, temos um obstáculo a ser alcançado e conquistado: a luta por um leito. Diante dessa crise na saúde e até humanitária, em cidades com a capacidade técnica e de equipamentos precários, pergunto: quando buscar o tratamento que a Constituição brasileira nos proporciona? E os direitos humanos obriga aos estados este direito? É dessa forma que eu inicio o nosso bate-papo de hoje, perguntando ainda: o atual cenário na busca de um leito de UTI e a atual triagem para definir quem merece mais um leito de UTI causa algum tipo de transtorno aos nossos pacientes com doenças raras? Me chamo Rafael Boiati, sou farmacêutico e moderador do projeto Febra Raras, perto de você, com o apoio da Casa Hunter. A Febra Raras, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, conta atualmente com 54 associações espalhadas pelo Brasil. E toda semana estamos nos encontrando com especialistas e convidados para tratar de assuntos relevantes a doenças raras e Covid-19. Se você ainda não fez e não enviou a sua pergunta, encaminhe sua pergunta nos posts das redes sociais da Febra Raras ou encaminhe e-mail para febraharas@febraharas.org ou ainda pelo WhatsApp em 11 99241 4045. E neste nosso sexto encontro, é uma honra poder convidar para compor este nosso bate-papo os especialistas Natan Monsores de Sá e Kaline Carvalho Gonçalves Heller. Em um primeiro momento, agradeço imensamente a participação de vocês e abro para uma breve apresentação de vocês. Natan, por favor. Boa tarde, como o Rafael já apresentou, boa tarde, Rafael, boa tarde, Kaline. Sou professor da Universidade de Brasília e coordeno o Observatório de Doenças Raras. Eu sou professor do programa de pós-graduação em bioética aqui da Universidade de Brasília, e esse tema aí de alocação de recursos em saúde é um dos temas mais difíceis, que a gente tem no campo da saúde pública e da ética em saúde pública. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Natan. Kaline? Boa tarde, eu me chamo Kaline, eu sou professora de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, e eu sou doutora em bioética. Para mim é um prazer estar aqui com o Natan, que foi meu professor na UNB, e eu agradeço muito o convite, Rafael, e também parabenizo a Febrarara por essa iniciativa, que visa primordialmente levar informação de qualidade para aqueles que podem eventualmente ser atingidos por essa doença. Então, fica aqui também o meu reconhecimento à iniciativa de vocês. Parabéns. Muito obrigado, Febra Raras, quem agradece a participação de vocês. Então, imensamente, o nosso muito obrigado. É um bate-papo que a gente vai tocar em algumas feridas. Eu acho que é essa a ideia. E para você que está assistindo a gente também, é uma forma de passar informações que normalmente não são tratadas no dia a dia e a gente precisa em algum momento falar sobre isso. E para começar esse nosso bate-papo, eu vou passar uma pergunta que a gente recebeu para o Natan, tá? Inicialmente, Natan. E a gente vai fazendo aqui um bate-bola, deixem os microfones abertos, caso vocês queiram complementar a pergunta do outro.
Natan, então a gente recebeu uma pergunta aqui de São Paulo que diz assim: existe algum tipo de tratamento seguro para o Covid? Esse tratamento com hidroxicloroquina aí pode ser realizado por pacientes, como, por exemplo, na pergunta, que possui mucopolissacaridose, e quais os riscos desta doença e de outras doenças para o uso aí da hidroxicloroquina, que é uma coisa que está aí, não só, viu, Natan, da hidroxicloroquina, vamos tentar abranger aí a pergunta desse colega. Vamos começar aqui com um assunto mais polêmico, né? Hidroxicloroquina e a cloroquina. Então, eu vou tentar responder minha pergunta, essa pergunta do meu lugar de fala, né? De uma forma um pouquinho diferente. Né? Então, assim, a primeira coisa, né? A gente está falando de uma emergência de saúde pública. O Brasil está aí como segundo já colocado, né? Isso não é mérito nenhum, nem orgulho nenhum, mas a gente está como segundo colocado em número de casos. Faz 5 ou 6 dias que nós já temos números de mortes que somados já barram a Europa, já barram outros países do mundo, nos quais a epidemia foi muito severa. Então a gente está numa situação muito complicada. Mas ao mesmo tempo que a situação é complicada, a gente tem um trunfo, né, que é o Sistema Único de Saúde. Nós temos o maior sistema universal de saúde do planeta. Isso eu falo, né, com toda a propriedade. E esse sistema, ele não ele não tem falhado, né, pelo menos na sua capacidade de suporte básica. Felizmente, graças ao planejamento que as autoridades de saúde fizeram. Então, do que eu estou falando, né? Então, foi feito um planejamento aí para achatar a curva, né? A gente discutiu isso na mídia, conversamos bastante. Então, significa que a gente conseguiu reduzir um boom de casos, uma procura enorme ao mesmo tempo dos hospitais. Então, isso deu tempo para as autoridades sanitárias se organizarem e organizarem os hospitais para garantir um certo nível de atendimento. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem números aí vergonhosos, a gente tem um sistema que não tem deixado desamparado, apesar do grande número de mortes, né, não tem deixado a população desamparada. Por quê? Por que eu estou falando isso? Para responder essa questão do tratamento. Qual que é o melhor tratamento? O melhor tratamento é o tratamento de suporte. Né? O que é o tratamento de suporte? A COVID implica, nos casos mais graves, uma enorme dificuldade para respirar. Né? A gente tem um problema, uma resposta imunológica, né? O nosso sistema de proteção do corpo reage de uma forma muito agressiva à presença do vírus, e isso acaba virando uma lesão, né? Acaba virando um problema, principalmente para os pulmões. Então, o que é necessário? É manter essa pessoa respirando. Então, né, há necessidade de ter leitos de UTI, é claro, de respiradores e de toda a estrutura de suporte que uma UTI tem. Então, uma equipe capacitada, manter a hidratação desse paciente, manter a temperatura controlada, porque a gente está no meio da infecção, né? Então, assim, febre aparece. Então, assim, tem uma série de procedimentos que são adotados corriqueiramente em todas as UTIs do Brasil e que têm sido ofertadas para esses pacientes, independente do medicamento ou não. É claro que eu vou ter vários medicamentos de suporte sendo ofertados, né, sendo ministrados para esse paciente. Mas, agora, uma droga específica para o coronavírus, aí a gente começa a entrar num outro âmbito, que é o âmbito da pesquisa em saúde. A gente está falando de pesquisa clínica, né? Então, tem várias drogas sendo testadas no mundo inteiro, alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso. E eu queria deixar claro aqui, para todo mundo que está ouvindo a gente, né, não tem nenhuma conspiração de comunistas na comunidade científica, torcendo contra a cloroquina, não é isso. O que a gente está tentando fazer é pesquisa ética, com um grau de qualidade adequado, para não causar mais mal do que bem. Então, por isso que eu falei, vou falar do meu lugar, né? Lugar da bioética. E o bacana, a Kaline está aqui também, que a gente pode fazer um ping-pong. Que um princípio fundamental, quando a gente está tratando os pacientes, é primo non nocere, quer dizer, primeiro não causar mal. Então, qualquer tratamento que eu vá ofertar, né, para um paciente internado que já está em condições delicadas, ele primeiro tem que não causar mais mal. Então, imagina, tem uma pessoa adoecida, muito grave, com problema de respirar, e eu vou ofertar uma droga experimental, né, que vai causar mais mal.
Então, do ponto de vista ético, é isso que tem que ser ponderado, né? Recentemente, né, nos últimos dias, a OMS sinalizou, inclusive, a interrupção, né, dos estudos com cloroquina e com hidroxicloroquina. Por quê? Quando a gente faz pesquisa clínica, né, tem um estudo no meio que a gente faz, né, o estudo tem várias fases, né, mas tem uma avaliação que é feita no meio do estudo para ver se a droga não está causando mal. Então, provavelmente, foi percebido pelos pesquisadores do mundo inteiro que estão trabalhando nessa pesquisa que, infelizmente, né, a hidroxicloroquina e a cloroquina que poderiam ser utilizadas para tratar não estão funcionando da forma adequada e estão causando mal. Então, primo non nocere talvez seja o lugar, né, da onde a gente começa essa nossa conversa aqui sobre acesso à UTI, acesso a tratamento, acesso a medicamento. Já falei muito, vou passar a bola aí para a Karine, não sei o que ela acha, né? Se ela concorda, não concorda. Seria tão bom, né, Nathan, se a gente já tivesse um tratamento garantindo, né? A gente saía desse sufoco, né? A gente saía desse sufoco. É verdade. Da perspectiva do paciente, o paciente tem o direito ao cuidado com segurança, né? Então, fica essa ênfase aí. Quando você tem um medicamento que ainda está em teste, e esse medicamento, ao longo das pesquisas, vem demonstrando mais efeitos adversos, isso deve ser considerado. E esse risco, ele não deve ser transferido para o paciente apenas emitir o seu consentimento, por exemplo, porque a sensação que se tem é que a balança está equilibrada, e, na verdade, a balança não está equilibrada, né? Os efeitos adversos desse medicamento têm se mostrado muito maiores do que eventuais benefícios. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, porque o paciente, num contexto de emergência, ele, inclusive, pode ser confundido, né, de achar que qualquer coisa é melhor do que nada. E, na verdade, o tratamento mais seguro que a gente tem até o momento é o que o Nathan falou, e isso é que deve ser observado. Ô, Kaline, diante de tudo isso, né, que o Nathan colocou para nós, e dessa busca incessante que a gente tem de tratamento, busca incessante de leito, busca incessante de equipamento de proteção individual, de respiradores, que manda avião para a China para buscar, e vem enfim, né? Eu queria saber, assim, de uma forma ampla, se você pudesse passar para nós, de uma forma bem geral, nesse início, antes da gente focar em algo mais pontual que a gente está vivendo, como que estão, né, os nossos direitos humanos nesse tempo de pandemia? Ótima pergunta. Então, assim, primeiro, o que são direitos humanos, né? Então, vou considerar que as pessoas que estão nos assistindo, nem todos têm a área, não têm a formação jurídica. Então, assim, um conceito muito simples de direitos humanos é que eles são valores, exigências éticas que são reconhecidos e assegurados em tratados e convenções internacionais, e esses valores, exigências que são reconhecidos nesses tratados são incorporados ao ordenamento jurídico, né, à nossa legislação. E os direitos humanos, né, eles visam, primeiro, concretizar efetivamente a dignidade humana, né? Quando se pergunta o que é digno, às vezes as pessoas têm dificuldade para responder. Então, os direitos humanos buscam concretizar efetivamente o que é ser digno, o que é a dignidade humana. Eles se dirigem ao Estado, né, a uma ação ou uma omissão do Estado, e os direitos humanos necessariamente está previsto em documentos, né, tratados e convenções de direito internacional. E por que eu estou trazendo essa perspectiva dos direitos humanos? Né? Claro que é a perspectiva que eu estudo, mas porque no contexto atual de pandemia, né, o Conselho de Direitos Humanos da ONU tem ressaltado que direitos humanos não é um luxo, eles não representam um luxo para a gente pensar após a pandemia. A abordagem, esse referencial que é vinculante para os estados, tem que integrar a resposta, né, a solução do problema. Isso significa que qualquer decisão, qualquer prática relacionada ao enfrentamento da pandemia tem que estar ancorada na dignidade humana e no respeito aos direitos humanos. E, em especial, né, esse enfoque baseado em direitos humanos, ele tem que estar presente principalmente no âmbito dos cuidados em saúde,
para a proteção da dignidade do paciente, da sua qualidade de vida, enfim, do seu bem-estar. E aí, diante então, de uma pandemia, como o Nathan colocou, nós estamos diante de uma crise de saúde pública. Com base nesse fundamento da saúde pública, é justificável algumas restrições de direitos humanos. Só que isso não significa um cheque totalmente em branco para o Estado violar quaisquer direitos, né? Essa restrição ou limitação não significa supressão. Então, alguns direitos, eles serão aplicados, mas de forma limitada. Então, assim, se eu pudesse ressaltar alguns direitos que estão mais em voga nesse momento de pandemia, eu ressaltaria o clássico direito à saúde. Então, o direito à saúde, ele é reconhecido no artigo 12 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. É um direito de realização progressiva. Significa que, progressivamente, o Estado vai gastar recursos financeiros para realizar esse direito. E no contexto de uma crise de saúde pública, nós precisamos de um Estado efetivamente gastando, injetando recursos no âmbito da saúde, né, para adotar essas medidas para o enfrentamento da pandemia. Então, o direito à saúde exige que os estados façam gastos no âmbito dos cuidados em saúde. Então, antes da gente falar de escassez de recursos, né, e toda essa discussão que gera ansiedade, muita aflição, a gente tem que verificar se o Estado brasileiro está, de fato, utilizando seus recursos financeiros nesse âmbito. Um outro direito muito importante que tem que ser ressaltado nesse momento de pandemia é o direito de não ser discriminado. Então, ainda que a gente enfrente uma situação de escassez de recursos, isso não pode servir de argumento para discriminar certos grupos de pacientes, né? Pacientes com doenças raras, pacientes com deficiência, pacientes idosos. Então, toda resposta estatal à Covid, ela tem que ser feita de uma maneira inclusiva, sem discriminar esses pacientes, que são pacientes vulneráveis, mais vulneráveis do que outros, em razão de uma série de barreiras que eles enfrentam para a realização dos seus direitos básicos, né, de vida. Aline, você me permite aí um ping-pong? Então, claro. Só para a gente entender isso, né, o Estado, né, ele tem que proteger, né, vamos falar assim que fica melhor, esse rol de direitos básicos para todo cidadão, para todas as pessoas, né? Ou todas as pessoas que estão aqui dentro do território. Então, por exemplo, se for um estrangeiro, ele vai estar recebendo, por exemplo, assistência dentro do SUS, porque ele está dentro do território brasileiro e ele é uma pessoa que né, é um ser humano, ele tem uma dignidade ali que a gente precisa, né, preservar, precisa apoiar. Só que aí, né, vem essa coisa do conflito, né? Geralmente o gestor, né, o gestor de saúde, né, o gestor do Estado, ele começa a operar, né, na cabeça com outras concepções, por exemplo, uma certa noção de custo de oportunidade, né, é um conceito que a gente está discutindo muito na área de direito à saúde, na área de economia da saúde, né, que é falar um pouquinho de economia política, né, para quem está ouvindo a gente entender do que eu estou falando aqui, né. Então, né, todo custo de oportunidade tem uma situação de escolha, né, eu vou ter que fazer escolhas. E aí eu posso ganhar coisas ou eu posso perder coisas, né? E aí aquilo que eu perco é o custo da oportunidade, tá? Então, para a gente entender do que eu estou falando. Então, vou dar exemplos concretos aqui. Então, sei lá, eu tenho uma empresa e resolvo pintar as paredes, né? Fazer uma reforma. E aí, com isso, eu deixo de investir, por exemplo, em equipamento ou deixo de contratar pessoas. Então, né, isso me gera um custo, né, eu perdi oportunidades, talvez, de adquirir equipamentos para produzir mais. Ou se eu compro, um violão e aí deixei de comprar um notebook que eu queria. Então, assim, todas as escolhas que a gente faz, elas vão ter um custo, né? Só que aí o que tem sido acentuado, né, nesse contexto todo, é muito mais o custo financeiro, né, do que o custo em vidas. Então, as decisões que a gente tem que tomar, no caso de tentar assegurar direitos humanos,
Pode parecer uma matemática estranha, né? Fala, quanto custa a vida? Exatamente, as vidas humanas, elas não têm preço. Então, assim, a gente está falando de dignidade das pessoas. Então, o Estado ele tem que investir a maior quantidade de recursos possível para tentar garantir aquilo que é a vida das pessoas. Se eu não tenho ninguém vivo, eu não tenho Estado, pô. Né? Então, é o básico. Né? Exatamente. Então, é isso. Né? Direito humano não é direito de bandido, não é direito de... Né? É direito de qualquer pessoa que tenha dignidade e que tenha que ter aí... tem as teorias que a gente usa muito nessa discussão, mas que tem aí as capacitações, as capacidades básicas. Pô. Eu tenho que ter escola, eu tenho que ter acesso ao hospital, eu tenho que ter acesso à comida, eu tenho que ter acesso à água, e por aí vai, a lista é enorme. Eu não estou falando de nada excepcional, a gente está falando aqui do arroz com feijão, né, que é manter as pessoas vivas nesse momento. Ô, Kaline, enquanto você falava, o olho do Natan brilhava, tá? E eu, como professor, eu entendo esse orgulho, né, Natan? De ver uma ex-aluna aí falando com tanta propriedade. Kaline, você comentou sobre coisas, né? Gastos públicos, isso vale para saneamento básico, isso vale para segurança pública, isso vale para educação, isso vale agora neste momento que a gente está vendo com saúde. Você falou sobre discriminação e falou sobre vulnerabilidade, coisas que a gente não precisaria falar. Né? Eu faço um adendo aqui, saiu uma reportagem da senadora Mara Gabrilli na revista esses dias, que ela coloca assim, deficiência não é um agravante para o contágio da Covid-19, mas a vulnerabilidade sim. Eu li isso hoje na revista e eu fiz questão de trazer porque eu acho que é isso. Você falou da vulnerabilidade, o Natan também comentou sobre isso e a gente precisa atuar nisso. E falando sobre isso, Natan, e aí eu já vou fazer um bate-bola também com a Kaline, tá? Natan, assunto delicado, né? Hoje a gente está vendo alguns trabalhos, alguns tratamentos na saúde pública para doenças raras e outras doenças vulneráveis, a outros pacientes vulneráveis, e alguns conselhos e algumas pessoas em alguns estados, cidades, municípios, estão tendo que fazer uma escolha. Quem é o paciente que vai receber um respirador? Quem é o paciente que vai receber um tratamento? E isso, né, Kaline, direitos humanos básicos que você acabou de falar para nós. Eu queria saber como que o Observatório de Doenças Raras aí na Unib, na UNB, onde você coordena, o que o Observatório tem enxergado sobre isso, tá? Sobre essa escolha? Qual que é o impacto disso para os nossos pacientes com doenças raras? E, Kaline, direitos humanos disso, como a gente faz? Então, vamos lá. Eu vou tentar situar, né, a turma que está assistindo a gente, né, para a gente poder fazer uma discussão com clareza também, né? No Brasil, as decisões de saúde pública, elas são tomadas no âmbito, né, do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, que às vezes são multiprofissionais, quer dizer, tem enfermeiros, tem médicos, tem farmacêuticos, né, tem advogados, tem profissionais de muitas naturezas, né, de muitas profissões atuando. Mas a gente também tem órgãos no Brasil que são os conselhos profissionais, né, os conselhos profissionais de saúde. E temos o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, e essa é uma discussão que já foi até tornada pública por um querido colega, né, de Uberlândia, que é o professor Alcino Bonella, né, o Alcino e outros colegas têm discutido isso publicamente em alguns jornais de grande circulação. Então, assim, a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de UTI, né, de acesso à UTI, acesso a cuidados intensivos, tem algumas normativas. Então, o Conselho Federal de Medicina tem uma normativa de 2016, que é a Resolução 2156, que estabelece um rol de prioridades, né? Tem 5 tipos de prioridades
que são trabalhadas nesse documento. E aí, né, usando um pouquinho uma lógica de a vida que a gente pode salvar, ou a vida que a gente consegue salvar em contextos de restrição de recursos, é estabelecido nessa resolução como prioridade 1, né, o primeiro tipo de escolha que o médico vai fazer quando está lá na UTI, é que as intervenções de suporte a pacientes, elas vão ser direcionadas primeiramente a quem tem uma alta probabilidade de recuperação, né? Então, assim, pacientes que não tenham muitas limitações, as intervenções que vão ser feitas corriqueiramente ali naquela UTI, né? E aí essa resolução, assim como uma série de diretrizes internacionais, e nacionais também, por exemplo, a própria Associação Brasileira de Medicina Intensiva vai ter ali algumas diretrizes. Então, assim, se estabelece uma escala uma priorização de pacientes dentro das UTIs, né? Só que, né, imagina, né, num contexto regular, né, no dia a dia, sem epidemia, sem pandemia, né, acesso à UTI já é um negócio muito complicado. Por quê? As UTIs, elas têm uma missão, né? Qual que é a missão? É recuperar pessoas, né? As UTIs não são locais para paciente receber cuidado paliativo. E entenda aqui, né? Quando eu falo cuidado paliativo, eu não estou falando só de cuidado do paciente que está prestes a morrer ou que tem câncer. Quando eu falo cuidado paliativo, eu estou falando do cuidado de alguém que tem uma doença crônica, alguém que vai precisar para o resto da vida de algum tipo de apoio ou suporte para se manter bem, né? Para ter um mínimo de qualidade de vida. E aí tem uma confusão de natureza, né, das UTIs no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, né? Então, as UTIs acabam se tornando depósitos, né? Vou falar aqui, é um termo horrível isso, mas, né, entre aspas, acabam se tornando locais para que pessoas que não têm probabilidade de se recuperar permaneçam, né? Essas pessoas, até para uma questão de direitos humanos e qualidade de vida, deveriam estar no lugar melhor, que era o quê, né? Esse centro de cuidados paliativos, com uma equipe treinada para isso, com uma humanização e acolhimento adequados. A UTI é um espaço frio, é um espaço, né, asséptico, é um espaço de cuidado intensivo. E aí, voltando aqui para a história, né, o que essa história de priorização acaba, né, levando, né? Então, pacientes que vão caindo, né, na gradação desse score, quer dizer, vão tendo pontuações aí um pouquinho menores, quer dizer, pacientes que são entendidos por essa regulamentação, por essas normativas, como pacientes com menor chance de se recuperar, e aí grande parte dos pacientes com doenças raras, infelizmente, vai acabar caindo nessas categorias, esses pacientes são jogados para trás na fila, né? E isso gera uma crise ética, isso gera uma crise de escolhas, né? Então, que crise é essa? Ora, eu não tenho leito para todos. Se eu não tenho leito para todos, a equipe da UTI acaba tendo que fazer escolhas baseadas nesses critérios matemáticos. É um cálculo horrível, utilitarista, mas é um cálculo que acaba tendo que ser feito porque tem uma restrição numérica de leitos. As pessoas estão permanecendo 2, 3 semanas, um mês com Covid nas UTIs, e esses leitos permanecem ocupados enquanto essas pessoas estão lá. E tem um sem número de pessoas precisando de suporte. Então, assim, o que eu penso do ponto de vista ético para evitar essa crise? Né? Para evitar, por exemplo, que uma pessoa com doença rara fique na fila e fique no final da fila. As autoridades sanitárias, né, o governo, gestores de saúde, têm que começar a providenciar espaços alternativos de cuidado, que são, por exemplo, os hospitais de campanha. Então, eu tenho que ter agora uma oferta ampliada, né, de leitos de suporte, mesmo que não seja uma UTI stricto sensu, mas eu vou, né, trabalhando esses scores de paciente e vou deixando, por exemplo, as UTIs para esses pacientes muito graves, para o paciente com fibrose cística que precisa de uma respiração, né, de um equipamento, né, de suporte para respiração, do paciente com MPS que precisa de infusão enzimática, de um paciente que tem um erro inato de metabolismo que carece aí de um cuidado nutricional adequado. Então, assim, eu vou criando outros espaços de cuidado para reduzir essa crise da escolha. Então, do ponto de vista de uma política, de uma ética política, né, sanitária, de uma economia da saúde um pouquinho mais ampla, o ideal é que essa decisão não tenha que ser tomada, infelizmente, né? É que o gestor já se antecipe e crie esses novos espaços, né? E aí essa coisa de quem vai ocupar o leito começa a ser minimizada
né, por esse leque de alternativas de cuidado que começa a ser ofertadas para o paciente, né? Então, a crise aqui, ela não tem que ser escolho quem, né? Essa crise de escolho quem, ela tem que ser antecipada pelo gestor, né? O gestor tem que possibilitar para o profissional de saúde que está lá, que já está em sofrimento. Então, imagina, eu estou no plantão punk, tem gente aqui chegando com câncer, com infarto, com derrame, com covid, com dengue, e eu tenho que alocar essas pessoas dentro da UTI. A UTI não é exclusiva para coronavírus, né? Então, assim, se o gestor se antecipa essa discussão ética e oferece esse leque, pô, que maravilha, a gente evita uma dor de cabeça para o profissional de saúde que está na ponta, evita essa escolha de Sofia para a família, para o paciente, e a gente antecipa, né, uma série de ações muito positivas. Então, para mim, a saída para evitar essas escolhas é ampliar os espaços de cuidado. Eu não sei se a Karine concorda. Aline, por favor, dê sua contribuição e fala um pouquinho sobre esses direitos humanos nesses casos. Recursos escassos. Então, como o Nathan colocou, né, só contextualizando, a gente teve um protocolo aí da Associação de Medicina Intensiva, né, brasileira, a AMIB, e esse protocolo ele é sobre alocação de recursos na hipótese de esgotamento. E o objetivo do protocolo foi retirar essa decisão, o ônus da decisão do profissional de saúde, né? Então, facilitar um pouco a tomada de decisão, esse contexto que vem sendo chamado de escolha de Sofia. O documento ele reconhece alguns princípios éticos, né? Dignidade, vulnerabilidade, justiça distributiva, transparência, e ele coloca que aqueles critérios ali, eles só vão ser aplicados se for declarada uma emergência de saúde pública e desde que se verifique que esforços foram empreendidos para aumentar a oferta dos recursos. E o documento da AMIB também cita essa resolução do Conselho Federal de Medicina que o Nathan colocou. E aí eu vou trazer, então, a abordagem de direitos humanos. Não vou entrar nos critérios médicos que são colocados, só que eu acho importante primeiramente pontuar que a alocação de recursos, de leitos de UTI, de cuidados intensivos, embora esteja sendo promovido por associações, entidades médicas, essa não é uma questão apenas médica. Ela envolve uma questão de direitos, o direito à saúde e o direito à vida, principalmente. Como esses direitos estão sendo restringidos, não cabe, então, assim, em termos de competência no sentido jurídico, não é atribuição dessas entidades realizar a alocação de recursos. Quem tem que fazer isso é o Estado, porque ele é o único que tem a competência para restringir direitos. A AMIB é uma associação, ela trata, então, dos interesses dos seus associados. O Conselho Federal de Medicina é um conselho profissional, ele deve tratar, suas atribuições dizem respeito à ética médica. Então, esses temas são temas extremamente delicados e não deveriam ser tratados por associações médicas ou conselhos profissionais. Deveriam ser tratados no âmbito do Ministério da Saúde para que a gente pudesse ter um plano nacional único, aplicável em qualquer canto do Brasil. Exato. Então, né, eu acho assim que o Estado brasileiro está se omitindo nisso e por causa dessa omissão a gente vê a proliferação de protocolos. De alocação de recursos, um tema estritamente delicado, sendo tratado no âmbito de associações. Perfeitíssimas colocações, Kaline. Então, a gente tem que pontuar isso, que o Estado brasileiro está falhando, ele está se omitindo. Isso é uma violação do direito à saúde e direito à vida, porque é uma omissão que vai impactar, né, na vida dessas pessoas. E aí, assim, em relação aos critérios médicos, aos scores que são adotados nesses protocolos, eu realmente não tenho expertise para falar sobre eles. Uhum. Mas, como já havia pontuado outras vezes, alguns critérios têm sido rechaçados no âmbito dos órgãos de direitos humanos, tanto da ONU quanto em outros órgãos. Então, por exemplo, eu vou enumerar alguns critérios que tanto a ONU quanto a OMS rechaçam porque entendem que esses critérios são violadores de direitos humanos, notadamente o direito à saúde, à vida e o direito de não ser discriminado. Então, critério etário,
você não fornecer um cuidado intensivo, um leito de UTI simplesmente pela idade. Ah, acima de 60 ou acima de 80 não tem direito. Isso é considerado discriminatório, critério etário. Critérios baseados no valor social, na fragilidade do indivíduo, também têm sido considerados discriminatórios. E o Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU lançou um documento específico sobre Covid e pacientes com deficiência. E nesse documento, eles colocam de forma muito expressa que critérios baseados nas chances de sucesso terapêutico, anos de vida restantes, né, que fazem suposições sobre esses anos de vida restantes, e aí excluem, então, pacientes com deficiência, pacientes idosos, esses critérios também ferem direitos humanos, assim como aqueles baseados em análise sobre a qualidade de vida do paciente, que é uma análise subjetiva, não tem que ser feita por nenhum profissional de saúde. Então, a gente tem fragilidade, valor social, critério etário, chances de sucesso terapêutico, sobrevivência, anos de vida restantes e qualidade de vida do paciente. Esses 6 critérios devem ser rechaçados. E aí, eu acho muito problemático o protocolo da AMIB, quando ele coloca que ele recomenda o uso dos critérios da gravidade e chance de sobrevivência. Esses critérios, à luz desse documento do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, é um critério que não deveria ser adotado. Então, percebe por que, então, tem que ser o Estado a fazer essa alocação, eleger esses critérios, e ao fazer essa alocação, estabelecer esses critérios, alguns critérios não podem ser colocados, porque eles violam frontalmente direitos humanos. Então, essa parte que a MIB coloca lá, chance de sobrevivência, esse é um critério que não deveria ser... Esse aí a gente entra na lógica aí do play God, né? Brincar de Deus. Assim, eu não consigo dar garantias nenhuma, né, de que um paciente que entrou gravíssimo, quase falecendo, que ele não vai se recuperar. Então, assim, assim tem critérios que são usados, né? Esses scores, tem nomes, né? SOFA, Apache, né? Então, são critérios que vão estar fazendo chutes estatísticos, né? Chutes baseados em grandes cortes, né? E aí, quem garante? Então, eu acho que a prerrogativa aqui de novo, a gente está lidando com vidas humanas, e toda vida humana tem valor em si mesma. E concordo, né, com Kaline, essa escolha não tem que estar na mão da equipe, porque invariavelmente o que vai acontecer? A gente vai cair, é meu amigo, policial e bandido, quem vai? Não, vai primeiro o policial, né, para falar de disputas aqui que acontecem na sociedade. Preto e branco, não, vai primeiro aqui o branco. Assim, a gente vai entrar, infelizmente, nos nossos ismos, né, nos nossos racismos, capacitismos, e aí o negócio fica complicado. Então, assim, entra na discriminação que a Kaline começou a fala dela dizendo, né? Então, assim... Principalmente na sociedade brasileira, né, que nós somos... A gente não tem uma cultura de respeito às pessoas com deficiência, de respeito às pessoas que têm doenças raras. Então, há essa grande possibilidade dos direitos serem violados por julgamentos equivocados e que violam, né, essa abordagem de direitos humanos. Não pode ter essa discussão de vida que vale mais, vida que vale menos, é vida. Então, a equipe não tem que estar preocupada em fazer essa discussão, a equipe tem que estar preocupada em quê? Opa, tem recursos aqui para atender? Tem condições de atender? Qual que é o melhor cuidado que eu posso oferecer para essa pessoa, né, de forma a garantir, ou tentar, ou me esforçar para que ela se recupere lá na frente? Então, o papel do Estado, como a Kaline destacou nesse processo todo, é fundamental. Então, nessas horas, não adianta vir com blá blá de Estado mínimo, que o Estado vai ter que entrar com força, sim, e garantir que esses direitos sejam respeitados, né, para as pessoas. A gente tem que lembrar que os países que têm maior índice de desenvolvimento humano são países exatamente nos quais o Estado, né, resolveu abraçar essas decisões. Então, decisões a respeito de saúde, decisões a respeito de educação. Então, sou eu aqui que cuido disso aqui, né? Então, a sociedade brasileira ela tem que fazer um amplo debate a respeito disso também, né? Então,
Diga lá, já falei muito. Não, eu ia colocar que são coisas que vocês estão comentando que remetem, e vocês citaram, né, a escolha de Sofia, são coisas que remetem à Segunda Guerra Mundial num campo de concentração, onde uma mãe teve que escolher qual filha que ficaria viva e qual filha morreria. Nós estamos falando de uma época de guerra, né? Segunda Guerra Mundial, há tantos anos atrás, e a gente ainda está comentando sobre isso, né? Os mesmos tipos de discriminação que foi citado pela Kaline, foi citado pelo Natan, né? E que a gente precisa realmente rechaçar esse tipo de discriminação. Ô, Kaline, só complementando uma pergunta para você, e aí dentro dos direitos humanos também, vamos pensar que esses pacientes com doenças raras, então eles entraram, esses pacientes com deficiências físicas, enfim, eles conseguiram então o seu atendimento por direito. Uma vez que eles estão internados, o que a gente está vendo atualmente esses pacientes eles ficam totalmente isolados, inclusive idosos, 80, 90 anos, que estão ficando sozinhos dentro dos leitos, e a gente sabe que pacientes com doenças raras, por exemplo, precisam de um acompanhante, precisam de um familiar. E está sendo retirado este direito. Eu pergunto a você juridicamente, uma vez que esses pacientes forem internados, eles possuem o direito de ter um acompanhante e um responsável junto com eles, independente de sua idade? Então, esse direito, né, de receber cuidados adequados contra a dor, ele inclui não apenas receber o medicamento e o cuidado intensivo, o que for, mas também o direito da gente integrar esses aspectos psicológicos, emocionais no cuidado, e isso abarca, sim, o direito de ter a presença dos familiares e o direito de ter um acompanhante. É claro que, como eu coloquei no início, os direitos, esse direito ele pode sim ser limitado, ser restringido, então ele vai ser aplicado de uma forma diferente. Então, eu vou citar algumas experiências que a gente tem no mundo, em alguns hospitais e no âmbito da Europa, que tem sido vários países lá são reconhecidos como países que de fato respeitam os direitos dos pacientes. Então, no âmbito do Comitê Europeu de Prevenção de Tratamento Desumano e Degradante, eles emitiram um documento com uma declaração de princípios, e lá eles reconhecem que o paciente isolado ou em quarentena, ele tem direito a um contato humano significativo todos os dias. Isso pode ser feito como? O ideal é presencialmente, com o uso dos equipamentos de proteção e tudo, aquela higienização, etc. Então, esse é o ideal, adequado. Presencialmente, um familiar limitado, uso de equipamentos de proteção. Quando não é possível ser presencialmente, deve-se tentar empregar, então, os meios tecnológicos, né, os meios alternativos. Então, o que se tem hoje é que, se for restringir a visita, porque não existem equipamentos de proteção suficiente, e isso tem que ser compensado com o aumento desse acesso aos meios de comunicação. FaceTime, Skype, WhatsApp, etc. E, coincidentemente, algumas semanas eu participei de um webinário que foi promovido pela Sociedade Internacional de Cuidados em Saúde de Qualidade. E eles focaram exatamente nesse direito, né? Quais são as consequências indesejadas de você não permitir a presença do familiar, a presença desse acompanhante. Isso causa impactos diretos na saúde do paciente, seja porque o paciente depende desse acompanhante emocionalmente, e aí, sem a presença desse familiar, o paciente fica mais estressado, isso não produz bons resultados na saúde, a resposta dele não vai ser a mesma. O paciente fica estressado, agressivo, isso gera um trauma para o paciente, para o profissional de saúde. Então, essa sociedade, né, o ISCA, né, Sociedade Internacional para Cuidados de Saúde e Qualidade, eles trazem algumas recomendações baseadas em evidências para permitir a presença do familiar, e isso tem sido feito em alguns hospitais. Isso foi adotado, por exemplo, no Hospital John Hopkins e também no estado de Nova York, né,
a Secretaria de Saúde do Estado de Nova York tem adotado essas recomendações e eu acho que é perfeitamente possível a gente adotar, então, no contexto brasileiro. Você limita, não vão ser 3 familiares, vai ser um familiar o acesso. Você fornece para esse familiar equipamento de proteção. Se for possível, que os outros países têm feito, e os hospitais também, fazer o screening, né? Fazer o teste, verificar os sintomas. Então, se é um visitante ou um familiar que apresenta os sintomas da COVID, esse familiar, aí sim, ele não vai poder ter acesso ao hospital. O hospital informa sobre as práticas de higiene e limita o acesso desse familiar aonde aquele paciente está, evita que ele fique transitando por todo o hospital. Então, a gente tem essas práticas, ou seja, então, percebe que o direito ao acompanhante ele está sendo mantido, mas ele está sendo, ao mesmo tempo, limitado, restringido. E também tem um documento da OMS que traz algumas orientações para cuidado de pessoas que se encontram nessas instituições de assistência a longo prazo. E o documento da OMS também é no mesmo sentido. A visita ela é permitida, mas ela é limitada. Você faz a triagem nesses visitantes e isso tem que ser permitido. E eles colocam de forma muito expressa com base na compaixão, né? Com base no cuidado emocional. Isso é um direito do paciente integrar ao seu cuidado físico o cuidado emocional, porque isso impacta diretamente na sua resposta de saúde. Então, esse tipo de prática que restringe, que zera qualquer acompanhante, qualquer familiar, não é considerado uma boa prática de saúde e também é considerado atentatório ao direito ao cuidado em saúde, porque o cuidado em saúde tem que ser um cuidado com qualidade. E um cuidado com qualidade significa integrar não apenas medicamentos e aspectos físicos, mas também aspectos emocionais. Então, é possível. Legal, legal. Nathan, bom, a gente está chegando aí ao fim aí do nosso bate-papo já, passa tão rápido. Eu queria fazer uma pergunta para você, Nathan, e a Kaline pode complementar também da forma que ela quiser. Como que o Observatório dos Direitos das Pessoas com Doenças Raras, junto com a SOBRASP, né, a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, e a FEBRARAS, como que está sendo essa comunicação pelos entes federados e pela federação para que esse cuidado ele venha dentro de um protocolo, dentro de um cuidado via Ministério da Saúde, via Conselho Federal, vamos dizer assim. Como que está sendo esse trabalho das sociedades para que a gente tenha esses direitos humanos realmente respeitados? O trabalho que a gente faz aqui no Observatório, na atual circunstância, é um trabalho de monitoramento. Nós temos uma rede de profissionais, uma rede social em que os profissionais, né, geneticistas, pediatras, a gente tem conversado, tem trocado informações e elaboramos um documento recentemente, junto com a FEBRARAS, com o Ministério dos Direitos Humanos também, com a Sociedade Brasileira de Genética. Então, o que a gente tem feito? A gente está acolhendo, está fazendo uma oitiva qualificada, está ouvindo essas denúncias, por exemplo, de limitação à UTI, de limitação a cuidados, de problemas em fila. E não só a gente está monitorando, mas as entidades também voltadas para a pessoa com deficiência têm feito esse monitoramento e denúncias e um trabalho. Então, assim, é um trabalho de contínua vigilância por parte da população que tem doença rara, que tem deficiência, em relação a essa questão dos direitos, né? Agora, do ponto de vista oficial, como é que a gente está trabalhando, né? Então, nós somos universidade, nós somos academia, da mesma forma que Kaline, professora Aline, todos aqui nos relacionamos, na verdade, porque somos aí do campo da bioética e da saúde pública, né? Então, a gente tem trocado informações na medida do possível e alertado algumas autoridades a respeito dessa violação de direitos. A gente tem produzido material também para as associações, para essas comunidades, e, felizmente, nesse momento, a gente tem uma interlocução também no
executivo, que é, né, tem uma coordenação geral para pessoas com doenças raras, a gente tem uma secretaria nacional, né, para pessoa com deficiência, e eu sei que os canais de ouvidoria de lá têm funcionado no sentido de acolher as denúncias de violação de direitos humanos dessa população, né? Mas, infelizmente, no Ministério da Saúde, nesse momento, eu não consigo vislumbrar uma interlocução pontual, né, fora o Conselho Nacional de Saúde. Então, recentemente, o Conselho Nacional de Saúde se manifestou a respeito dessa questão das pessoas com deficiência, né, que afeta, atinge, né, uma grande parcela também das pessoas com doenças raras. Mas, assim, interlocução executiva dentro do Ministério da Saúde, infelizmente, a gente não tem. Então, significa que nós, da universidade, a FEBRARAS, enquanto, né, entidade civil, a gente precisa se organizar para pautar as autoridades a respeito dessas violações. Então, o trabalho é nosso aqui, né, nesse momento, né, para o bem ou para o mal. Então, é nosso dever, nesse momento, enquanto pessoas esclarecidas, enquanto cidadãos brasileiros, alertarmos as autoridades a respeito desses problemas. Então, é essa articulação que a gente tem tentado fazer enquanto observatório, e tenho certeza que a professora Kaline, a professora Aline e tantos outros colegas da área de direito do paciente, direitos humanos, têm feito esse trabalho também. Legal, acho que vale ressaltar aqui que o Natan, junto com a organização que você tem aí do observatório, desenvolveu, né, orientações para a epidemia de coronavírus, Covid-19, para as pessoas com doenças raras e seus cuidadores, que está na segunda edição, com apoio aí da FEBRARAS também. É um documento bastante extenso e que vocês podem aí, após uma leitura, ter várias dicas de como se prevenir neste momento, né? Bom, chegamos ao fim. Eu queria abrir rapidamente a palavra para vocês, para que vocês deixem um recadinho aí para os nossos raros. Natan? Vamos começar pela Kaline, eu já falei muito aqui. Kaline, então, deixa a bola com ela. Por favor. Então, antes eu queria divulgar também o trabalho que o Observatório de Direitos dos Pacientes tem desenvolvido. O nosso objetivo é sistematizar informações sobre direitos dos pacientes e disseminar essas informações com o intuito de promover uma cultura centrada no paciente. E, inicialmente, a gente colocou, né, da importância do Estado gastar recursos no âmbito da saúde, mas existem alguns direitos que eles não demandam necessariamente um recurso público. Eles dependem de uma atuação profissional pautada em direitos humanos. Então, por exemplo, a gente citou aqui o direito de não ser discriminado, o direito ao acompanhante, direito à privacidade, direito à informação. Esses direitos, a gente sistematizou esses direitos no âmbito da Covid, num documento que é possível você baixar esse documento no site do Observatório. E esses direitos, eles não dependem de recurso, eles dependem de uma mudança na conduta do profissional. E é isso que nós, do Observatório, nós temos buscado, uma mudança na cultura da forma como o cuidado é feito. Depois que o paciente tem acesso aos bens e aos serviços de saúde, a gente também tem que ter um olhar para o cuidado. Então, que os pacientes de doenças raras consigam acessar esses documentos, que se informem sobre os seus direitos, para que possam, na sua prática, no seu cotidiano, ver mudanças, que são mudanças pequenas. Você permitir um familiar, você não discriminar, você informar adequadamente o paciente. São pequenas mudanças que não dependem do Estado, não dependem de recursos, mas fazem um impacto gigante na qualidade de vida do paciente. Então, acho que o meu objetivo aqui também é nesse sentido de informar sobre o trabalho que o Observatório tem feito, e esses recursos, eles estão também disponíveis no nosso site. Bacana, obrigado. Kaline, Natan? Não, é legal ouvir a Kaline falando disso, porque são observatórios que meio que nascem juntos, né? Então, a gente faz parte dessa rede de pesquisadores no campo da bioética, de professores no campo da bioética no Brasil, e a preocupação da gente é isso, esse engajamento das pessoas no conhecimento dos próprios direitos, né, na compreensão daquilo que o Estado pode oferecer.
em tentar entender o que é esse SUS imenso, né, ótimo que a gente tem, que tem seus problemas, é claro, mas que consegue, né, oferecer atendimento para a nossa população. Então, assim, queria deixar uma palavra de esperança aí para os raros, né, para as pessoas com doenças raras. Eu sei que está todo mundo trancado dentro de casa, né, a gente tem um inimigo invisível aí que não dá para pegar, não dá para ver, não dá, né, não dá para sentir. Está aí, a gente não sabe se ele vai chegar à nossa casa ou não, mas que a gente não perca a esperança, né? Os pesquisadores do mundo inteiro, nesse momento, estão trabalhando em muitas alternativas. Então, essa semana a gente teve notícia aí de uma vacina que está sendo desenvolvida por grupos de pesquisa britânicos. Então, vamos torcer, né? A gente espera, enquanto pesquisador, que essa vacina saia. E aquela história, é cuidado individual e cuidado com o próximo, né? É lavar a mão, é usar máscara para sair de casa, né? É autocuidado, né? É coisa que a nossa vovó ensinava, menino, vai entrar em casa, lava a mão, troca a roupa, tira o chinelo da rua, né? Então, a gente tem que lembrar aí dessa coisa da higiene básica que, infelizmente, na nossa rotina a gente esquece. E aí queria chamar a atenção por uma coisa, né? As pessoas com doenças raras, as pessoas com deficiência, estão trancadas dentro de casa. E aí, queria chamar a atenção para as outras pessoas que estão nos assistindo. Infelizmente, a nossa sociedade é tão capacitista, é tão preconceituosa quanto essas pessoas, que esse é o dia a dia delas, né? Então, normalmente, porque a nossa sociedade não é acolhedora, essas pessoas estão trancadas dentro de casa ou trancadas nos hospitais. Então, eu, né, torço para que toda essa experiência de clausura coletiva, né, sirva para sensibilizar as pessoas também, que as pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência precisam ver a luz do sol, precisam caminhar pela rua, né, não podem ter os seus direitos limitados, né, por preconceito, por descaso, ou por desumanidade. Então, eu queria deixar esse lembrete aí para a turma. Eu falo isso todo encontro, viu, Nathan? A quarentena para o paciente com doença rara é comum, né? Faz parte do dia a dia deles, das famílias, que é o que a gente está passando. Kaline e Nathan, meu muito obrigado a vocês, meu muito obrigado ao tempo disponibilizado por vocês. Você que está assistindo a gente também, se tem dúvida e ainda não mandou essa dúvida para nós, encaminhe aí pelas nossas redes sociais da Febra Raras ou mande e-mail para febraharas@febraharas.org ou ainda pelo telefone 11 99241 4045. Deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima. Aí, Rafael, foi um prazer. Tchau, Kaline. Prazer. Obrigado. Obrigada, Rafael.